questão da inveja, né? Às vezes a pessoa fala, ah, fulano é o bambambam, ele está sempre se dando bem. Será que isso é também inveja? E como eu comentava, né? Essa inveja, será que também é negativa? E para qual dos lados ela é pior? Para quem recebe ou para quem está praticando essa inveja? Vamos por parte. Vamos primeiro avaliar o que é inveja e o que é admiração. Admiração é ver alguma coisa que alguém faz, achar interessante e pensar como eu também posso fazer isso para trazer essa realidade para a minha vida. Isso é positivo. A pessoa vai crescer. O que é inveja? É quando a pessoa vê alguém fazendo alguma coisa e torce para que dê errado. Então essa pessoa não quer se mover, ela não quer agir no sentido do crescimento. Ela quer simplesmente que o outro se dê mal. E, logicamente, isso tem uma correlação com carências afetivas, com baixa estima, com o desconhecimento em relação às próprias qualidades. Então, vai aqui uma dica para aqueles que sofrem com a inveja alheia, elogiem os invejosos, para que eles voltem a atenção para a própria vida, para aquilo que eles sabem fazer muito bem, porque com certeza absoluta, toda pessoa traz dentro de si um conjunto de qualidades e é capaz de fazer alguma coisa também igualmente produtiva. A pessoa às vezes pode pensar assim, Sueli, poxa vida, mas como que eu vou elogiar uma pessoa que de certa forma está me prejudicando, está sendo negativo para mim? Eu vou ter que ser falso? Ou como você disse, ele vai ter que descobrir essas características? Descobrir. Nós estamos falando de uma estratégia, porque o invejoso, ele deixa de olhar a própria vida para olhar a vida do outro. Então é um modo de trazer a atenção dessa pessoa para que ela se recoloque a caminho dentro da própria vida. E claro, toda pessoa efetivamente tem qualidades. Nós não estamos falando em inventar qualidades, mas em observar e identificar aquilo que a pessoa faz bem, porque na verdade ela está buscando atenção. Né? É uma reação de baixa estima. E aqui uma participação do Pantera. Ele diz o seguinte: na atual situação do nosso país, onde pai e mãe discutem entre si por questões financeiras ou outras questões na frente dos seus filhos, isso pode influenciar na formação dessas crianças? Pai e mãe são modelos, não é? Para o menino, principalmente, o pai é um modelo muito significativo, para a menina, igualmente, a mãe tem essa função. O que nós orientamos é assim, que não se esconda a realidade das crianças, mas que as coisas sejam explicadas a ela dentro do próprio nível de compreensão e que se ajude a criança a desenvolver um senso avaliativo. Porque, veja bem, todas as famílias têm seus problemas. A questão não é o que se discute, é como se discute, como se argumenta, como se aborda. De certo modo, os pais estão passando para a criança um exemplo de como lidar com os problemas e com as emoções no dia a dia da vida. Então, isso interfere, sim. Essa questão da inveja, ela é um comportamento, ela é da personalidade, ou, dependendo dessa educação que o pai dê à criança, ele vai conseguir moldar também essa característica? Olha, pode haver uma influência se uma estrutura familiar tem o hábito de acreditar que as coisas dos outros são melhores. Isso vai gerar uma baixa estima e, consequentemente, a atenção da criança voltada para aquilo que os outros têm. Né? Nós achamos muito importante que as notícias sejam avaliadas, argumentadas, que se ensine a criança a desenvolver um senso crítico, né? Num critério muito simples. Positivo, aquilo que é bom para nós é bom para os outros. Negativo é aquilo que é ruim para nós ou ruim para os outros. Então, que se avalie dentro desses dois critérios muito simples, né, a orientação que é dada às crianças, porque o dia a dia da criança é a escola da vida e ela ali vai estar aprendendo comportamentos. A ideia de status também cabe aí, porque às vezes a gente escuta muito assim, ah, essa minha casa é muito pequena, a casa do meu coleguinha é enorme, tem piscina. Às vezes até o adulto mesmo, ah, esse carro já está velho, está passando a hora de trocar. Olha aí, fulano já trocou, já está de carro zero. Pois é, na Unipaz, que é a nossa universidade, a Universidade Internacional da Paz, nós usamos um critério de simplicidade voluntária. Por quê? Porque, por exemplo, uma família de classe média americana consome 9,0 de produtos por hectare do planeta.
e o planeta só aguenta 1,9. Então, para que se tenha uma ideia de que essa sociedade de consumo, ela também promove inveja, ela também gera baixa estima na medida em que a criança começa a se avaliar pelo que ela veste, pelo que ela calça, pelo que ela possui e não pelo que ela é, em termos de ser humano, em termos de qualidades internas. Além de estereótipos de beleza. Sim, também. O que, inclusive, afeta muito os adolescentes, porque quando chega na fase de puberdade, em que ocorre o estirão, eles perdem o que nós chamamos de esquema corporal. Uma criança, ela tem uma ideia da dimensão do próprio corpo. Quando passa por esse estirão, os adolescentes ficam meio desengonçados, por isso até eles esbarram nas coisas, e nessa fase a identidade, a autoestima está muito afetada, eles passam muitas horas diante do espelho e qualquer detalhe para eles é muito significativo. Então, nesse momento, é importante que os adultos cheguem e digam, calma, vai passar, isso é uma fase, o corpo vai se moldar, para que eles também percebam que eles não são apenas a aparência, mas eles têm qualidades como seres humanos. E é incrível que muitas vezes os pais, principalmente tios, parentes, né, adoram sacanear, né? Ah, tá mudando a voz, bullying. Tá assim, tá de qual jeito? Aí começa a ficar sacaneando a pessoa e a pessoa começa a ir ficando retraída e sempre achar que o primo mais velho, o irmão mais velho é o cara, né? É bom quando é o espelho, mas quando acha que ele tá lá e eu sou patinho feio, aí já é negativo. Vai aqui um recado aos pais, aos educadores. A função do adulto é funcionar como espelho, devolver à criança as qualidades que ela traz para construir uma personalidade saudável e positiva, né? E aí estamos falando de bullying. Qual a utilidade de zoar em relação à orelha, ao tamanho do nariz, ou o que quer que seja, numa fase em que o jovem já está tão fragilizado com a nova imagem corporal que ele tem? Ele já está assustado por si só, né? Sim, ele já mudou muito rápido. E outra coisa, a nossa sociedade é muito inconsistente em relação ao adolescente. Tem horas que os adultos dizem, você tem idade demais para fazer isso. E às vezes não pode porque ainda é criança. Todo mundo já ouviu isso, né? Exatamente. É incrível como a gente ouve. Para trabalhar a gente é grande. Para brincar às vezes, aliás, para brincar, você já está bem grandinho para brincar. E às vezes, você não é mais uma criança, tem que fazer tal coisa. Então fica ali aquela dúvida também. Isso acaba gerando um conflito. Exatamente. E para finalizar até essa definição sobre adolescência, o que é adolescência? É a distância entre a capacidade de reprodução e a capacidade de produção, de trabalho. Então, o adolescente é adulto para colocar um filho no mundo, mas não é adulto para sustentar esse filho. E a partir daí se tem uma ideia, né? Exatamente, do que pode acontecer. Agora é importante também a gente destacar a questão da autoconfiança, principalmente nessa fase, né? Acho que não só nessa fase, mas é uma fase muito característica da autoconfiança. No consultório nós trabalhamos com regressão de memória, principalmente a infância. É fundamental fazer essa reprogramação, né? Trabalhamos com hipnose ericksoniana e normalmente na fase de 10 anos de idade, que é essa fase de transição entre a infância, né, a entrada na puberdade, nós perguntamos ao cliente quando ele está revivendo essa fase do desenvolvimento. Aos 10 anos, esse menino ou essa menina conhece as próprias qualidades, porque é muito importante que os adultos comecem a sinalizar, porque assim, não existe uma hora para a educação. Educar é sempre que surge a oportunidade. Então, se a criança faz alguma coisa elogiável, e a nossa cultura não tem o hábito de elogiar, se diz assim, se fez certo não fez mais do que obrigação, se fez errado tem que ser corrigido. Isso é muito ruim. Até quando adulto, né? Exatamente, só se chama atenção, exatamente. Né? Então, a importância de elogiar aquilo que verdadeiramente é elogiável. Por quê? Porque a autoconfiança vai depender do conhecimento das próprias habilidades. E, logicamente, existem coisas que cada pessoa sabe fazer muito bem, outras ela faz mais ou menos, e outras, absolutamente, ela não leva jeito para fazer. Então, essa noção, né, a partir do autoconhecimento, e o autoconhecimento é fundamental, que a pessoa saiba seus próprios limites, seus potenciais,
suas fragilidades e lide com isso com naturalidade. Agora você falou numa palavra também que faz parte da questão da autoconfiança. Limite. Porque excesso também não deve ser nada positivo. Não. Uma coisa importante, tudo aquilo que vai para os extremos sai do ponto de equilíbrio. Então, qual é a noção? Que aquilo que é permitido, que tenha consequências positivas, como nós falamos, para a criança ou para os outros, que simplesmente seja permitido. Mas que aquilo que não é permitido seja explicado porque não pode, para que a criança desenvolva um senso avaliativo, que ela entenda. Vamos pegar um exemplo simples. A criança pergunta se pode se debruçar na janela de um 7º andar. E nós vamos dizer, não, existe o risco de cair lá embaixo. Então, esse não, ele traz proteção, ele traz confiança. E aí os educadores, os pais, né, de um modo geral, precisam lidar com o sim e o não de forma equilibrada, porque os dois são necessários. Uma sociedade permissiva é tão ruim quanto uma sociedade repressora. E no caso do adulto, esse excesso de autoconfiança também pode ser negativo para ele, vamos dizer, principalmente no convívio com as pessoas, no mercado de trabalho? Pode. Ele pode se tornar um indivíduo extremamente agressivo em termos de conquista de espaço, mas o mais provável é que ele acabe encontrando pessoas que vão impor a ele esse limite, e aí isso também vai resultar numa aprendizagem, porque o direito de um termina onde começa o direito do outro socialmente, e dificilmente no mundo externo as pessoas vão se submeter aos caprichos de alguém sem uma reação. Porque às vezes a gente ouve muito, né? Fulano de tal é o chefe chato, né? Ele passa por cima de todos e tudo em busca dos seus objetivos. Esse chefe está fora de moda, porque gestão autocrática é uma coisa do velho mundo, né? Hoje em dia falamos em gestão participativa, que é o modo de liderar, trazendo uma questão para o grupo, para a equipe, pegando a sugestão de cada participante, fazendo com que todos os envolvidos da equipe possam vestir a camisa, porque eles sentem que estão participando daquela solução. Isso é mais produtivo. Me lembro uma vez de um psicólogo, ele era da faculdade onde a gente estudava, e ele dizia como se, apesar de ser assustadora a ideia de falar assim, poxa, mas eu vou fazer um projeto da minha vida, e ele colocava muito, né? O que você fez até aqui? Está valendo a pena? A partir daqui, o que você quer alcançar? Que meios você vai usar para chegar até esse objetivo? E por mais que a gente ache, poxa, mas eu vou escrever o que eu quero da minha vida, sendo que às vezes ela ganha os rumos dela fugindo ao controle das minhas mãos, isso parece ser positivo do ponto de vista que vai ter também uma forma de avaliar, né? O que você está falando me lembra a seguinte situação. Vamos imaginar 2 jovens que queiram ser cantores. Um se deita na cama, coloca nas paredes cartazes de todos os ídolos que ele conhece e sonha em ser cantor. O outro decide ser cantor, vai a um estúdio, pede para gravar um pequeno CD e depois ele vai às rádios e pede para tocar. No primeiro caso, nós temos o exemplo do sonho. No segundo, nós temos o projeto. Então, o professor estava mostrando que um sonho pode ser viabilizado quando ele é transformado em projetos, porque o projeto tem passos. E aí a pessoa vai a cada dia fazer parte, né, vamos dizer, um degrau de construção desse sonho que ela quer.